Olá! Vamos começar a nossa aula? Hoje nós vamos ter a aula de matemática. Eu me chamo Maria Helena e estaremos juntos nesse momento. Hoje o tema da nossa aula vai ser o nosso sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração decimal, ele também pode ser conhecido como sistema indo-arábico. Por quê, professora? Lá pelo século V, os hindus desenvolveram o nosso sistema. E lá pelo século VIII, os árabes difundiram esse sistema. Eles espalharam esse sistema. Dessa forma, como esses dois povos tiveram contribuição, então ficou conhecido como sistema indo-arábico. Legal, né? Hoje nós vamos ver algumas características importantes dentro do nosso sistema de numeração decimal. A primeira característica que a gente não pode esquecer é que o nosso sistema é um sistema decimal de base 10. O que isso significa? Que o nosso sistema ele é formado por 10 algarismos, do 0 ao 9. Com esses 10 algarismos, a gente consegue formar qualquer número possível, de um número bem pequenininho para um número bem grandão. Isso significa que o nosso sistema ele é um sistema de numeração infinito. Eu posso formar qualquer número infinitamente. E isso é muito legal. Uma outra coisa que a gente precisa também lembrar é que o nosso sistema ele é posicional. O que é isso, professor? O que é um sistema posicional? Sistema posicional significa que, dependendo de onde a gente colocar o número, ele muda de valor. Aonde eu colocar esse número, se for dependendo da casa em que ele estiver, ele vai ter um valor diferente. O valor muda de acordo com a posição em que ele ocupa. Mas vamos entender isso melhor. Olha o exemplo que eu trouxe hoje. Eu trouxe o número 55.555. Perceba que esse número ele é formado por um único algarismo, só o número 5. Mas o fato do número 5 estar em posições diferentes, em lugares diferentes, ele também vai ter um valor diferente, dependendo da posição em que ele está ocupando. Primeiro, nós vamos começar aqui com o 5 que está na casa da unidade. Vamos ver quanto que ele vale por estar aqui na unidade. O 5 que está na unidade vai valer 5 unidades. Já o 5 que está lá na casa da dezena, o valor posicional dele vai mudar, porque ele também mudou de lugar. Ele agora não vai valer 5 unidades, ele vai valer 5 dezenas, que também corresponde a 50 unidades. O 5 que está lá na centena, o valor posicional dele também mudou. Ele agora não vale mais 5 dezenas, ele vale 5 centenas, e isso significa também corresponde a 500 unidades. O 5 que está na unidade de milhar, o seu valor posicional também mudou. Ele agora vale 5 unidades de milhar, e isso significa 5.000 unidades. E por último, o nosso 5 que está na dezena de milhar, o seu valor posicional é 5 dezenas de milhar, que também é a mesma coisa de 50.000. Bem legal, né? Por isso eu vou te dar um desafio agora. Esse número bem aí na tela, 124.359. O que eu quero que você faça? Eu quero que você pause o vídeo agora, pegue o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha. E você vai fazer com esse número que eu te dei a mesma coisa que eu fiz com os 55.555. Você vai me dizer quanto que vale cada número na posição em que ele ocupa. Legal? Combinado? Muito bem. Agora, a gente vai estudar, rever o que nós estamos estudando dentro de um texto que eu tirei lá da internet. Olha o que ele fala. O Ministério da Saúde registrou nessa terça-feira, dia 2/6, já passou, mas ainda está atual, o total de 223.638 casos de pessoas curadas do coronavírus. Que notícia boa! O número representa 40,3% do total de casos confirmados atualmente. Outros 300.546 casos seguem em acompanhamento médico em todo o país. O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar apenas com o número de pessoas curadas pelo coronavírus, que foi o nosso número 223.638. Muito bem. Ele está aqui, 223.638, e eu trouxe o nosso QVL, nosso quadro de valor de lugar.
Muito bem. Aqui já é bem familiar para você. A gente sabe que os nossos números, eles ocupam posições, eles ocupam ordens. O nosso sistema de numeração decimal, ele vai ter ordens, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, infinitamente ordens. E os nossos números também vão ter classes. A cada 3 ordens, a gente forma uma classe. Perceba aqui no nosso quadro. No nosso retângulo aqui, begezinho, a gente tem a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Opa, 3 ordens formam uma classe e ela tem um nome, classe das unidades simples. A gente continua. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Opa, tem mais 3. Formamos então mais uma classe, que se chama classe dos milhares. Continuamos. Sétima, oitava e nona ordem. 3 ordens se formaram, nova classe surge. Essa classe verdinha chama classe dos milhões. E por último, aqui na nossa tabelinha, a gente continua. Décima, 11ª e 12ª ordem. Formamos então mais uma classe, a classe dos bilhões. Hoje nós vamos estudar até a classe dos milhares, mas no 5º ano a gente também vê a dos milhões. Mais para frente a gente vai estudar, vai ser bem legal. Então vamos lá. O que eu quero que você faça? Nós temos aqui o número de pessoas curadas pelo coronavírus até o dia 2/6, e nós vamos colocar os algarismos desse número dentro da posição que cada um ocupa, dentro da ordem que cada um deve ficar. A gente sempre vai começar pelo último número, que a gente chama da casa da unidade, que é a primeira ordem. Então eu vou lá na primeira ordem, na classe das unidades simples, e coloco o número 8. Tá aí ele bem bonitinho. Ele está na primeira ordem, na unidade. Depois eu vou pegar o 3 e vou colocar na próxima casa. Se eu coloquei na primeira, só pode ser na segunda. Segunda ordem. Quem é da segunda ordem? As dezenas. Tá aí o meu 3. E assim eu vou fazer com todos os outros algarismos daquele número. O 6 eu vou colocar na centena, o 3 na unidade de milhar, na quarta ordem. O 2 eu vou colocar na quinta ordem, na dezena de milhar, e o outro 2 na sexta ordem, centena de milhar. Bem bonitinho do jeito que a gente fez aí. Baseado nisso aqui, a gente consegue dizer quanto que vale cada númerozinho desse bem aqui. Por exemplo, eu pergunto para você, qual o valor posicional do número 8? Ou qual o valor posicional do número que está na primeira ordem? Eu vou lá na primeira ordem, vejo que é o número 8 e ele está na casa da unidade. Na unidade, você já sabe, eu tenho certeza disso, que você já está fera. Você sabe que na unidade a gente conta de 1 em 1. Se eu tenho o número 8, ele só pode valer 8. Na segunda ordem são as dezenas e você também já está fera nisso aí. Você sabe que todos os números que estão dentro da dezena, na segunda ordem, vão ser contados de 10 em 10. Então, esse número 3 vai ser contado, o 10 vai ser contado 3 vezes. 10, 20, 30. O número 3 vale, então, 30. Esse é o valor posicional dele, porque ele está na dezena. Terceira ordem, centenas. A gente sabe o que é de 100 em 100. Se é o número 6, eu vou contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Opa, esse número, então, o valor posicional dele é 600, porque ele está na terceira ordem, casa das centenas. Na quarta ordem está o número 3, unidade de milhar, aqui é de 1000 em 1000. Se é o 3, então vai valer 3.000. Na quinta ordem, a dezena de milhar. Nós temos o número 2. A dezena de milhar me lembra 10, mas agora é na de milhar, é de 10 em 10.000. Se eu tenho o número 2, 10.000, 20.000. Esse número 2 vale 20.000. Próximo. Opa, outro número 2. Será que então, por ser igual, ele também vai valer 20.000? Não, não. Aqui ele está na sexta ordem. Lembra? Dependendo da casa, da ordem que o número ocupa, ele também muda de valor. Se esse 2 aqui está na sexta ordem, na centena de milhar, significa que aqui eu vou contar de 100 em 100.000. Se eu tenho o número 2, 100.000, 200.000. Esse 2 vale, então, 200.000. Muito legal. Então, vamos treinar o que a gente aprendeu até aqui.
Continuamos com o nosso número de pessoas curadas até o dia 2/6, que foram 223.638. E agora eu vou te fazer algumas perguntinhas. Eu vou te fazer a pergunta, você vai pausar, vai responder, depois você vai despausar e ver se você acertou, combinado? Primeira pergunta: quantas ordens possui esse número? Pausa aí e responde. Muito bem! Agora vamos responder, vamos ver se você acertou. Esse número possui 6 ordens. Você acertou? Muito bom! Por que ele vale 6 ordens? Por que ele tem 6 ordens, né? A gente vai lá no número e a gente sabe que as ordens são cada algarismos que compõem o nosso número. Ou seja, esse número, ele ocupa lá na nossa tabelinha 6 lugares, 6 ordens. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. E sexta ordem, centena de milhar. Então, esse número aqui só pode ter 6 ordens. Próxima pergunta, hein? Do mesmo jeito que você fez com a outra. Quantas classes possui esse número e quais são elas? Pausa aí e responde. Muito bom! Vamos ver se você acertou? Esse número possui 2 classes. Por que 2 classes, professora? Porque a gente viu que a cada 3 ordens eu formo uma classe. Se eu tenho aqui 1, 2, 3 ordens, uma classe. Quarta, quinta e sexta ordem são 3 ordenzinhas aqui, mais uma classe. Então, uma classe, 2 classes. Essa primeira classe eu chamo de classe das unidades simples. E essa segunda classe eu chamo classe dos milhares. Muito bem. Outra perguntinha, hein? Pausa e responde. Qual o valor posicional do algarismo da sexta ordem? Ou seja, quanto vale o número que está lá na sexta ordem? Pausa aí e me responde. Muito bem. O número vale 200.000. Por quê? Primeira coisa, quando eu pergunto valor posicional, eu quero saber quanto que aquele número vale naquele lugar que ele está ocupando. Que número é, então, que você quer, professor? O número que está na sexta ordem. Então, eu vou lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Opa, sexta ordem. Número 2. Então vale 2. Não, é o valor, dependendo de onde ele está, o valor dele muda. Ele não vale 2 porque ele não está na unidade, que é de 1 em 1. Ele vale 200.000, porque ele está na centena de milhar. Lembra? Aqui é de 100 em 100.000. 100.000, 200.000. E aí, acertou? Muito bom. Última perguntinha. Vamos fazer mais esse teste. Essa é difícil, hein? Quero ver se você vai acertar. Quantas dezenas esse número possui ao todo? Cuidado! Não estou te perguntando qual o número que está na dezena. Eu estou te perguntando quantos bloquinhos de 10 eu consigo formar com todo esse número aí. 223.638. Pausa e responde. E aí, vamos ver se você acertou? Esse número possui é possível formar com esse número 22.363 dezenas. Nossa, professora, por que a gente consegue formar tudo isso de dezena? Vamos pensar. Primeira coisa, vou lá na unidade. Quem é que está na unidade aqui? O 8. A gente sabe, você sabe disso desde muito tempo, que dentro da unidade, dentro de cada ordem, só pode até o número 9. Então, se aqui na unidade só pode até o número 9, e para formar uma dezena precisaria de 10, eu sei que não tem como eu formar uma dezena com esse número aqui, o número 8, né? É impossível. Então, eu vou tirá-lo ele daqui. Ele não vai existir. E aí, eu vou para a dezena. Bom, dezena já está óbvio. Aqui é de 10 em 10. Então, aqui eu consigo formar bloquinhos de 10. Se eu consigo formar bloquinhos de 10 na dezena, com certeza eu vou conseguir formar bloquinhos de 10 na centena. Porque eu também já aprendi que dentro da centena, dentro de uma centena, eu tenho 10 bloquinhos de 10. Não é isso? Se eu consigo formar na centena, também consigo formar na unidade de milhar, porque lá eu vou ter 100 bloquinhos de 10. E assim, consequentemente, todos os outros números para cá, como vão ser maiores do que a dezena, vou conseguir formar esses bloquinhos de 10.
Por isso que eu tiro apenas o número 8 e sobrou só o 2, o 2, o 3, o 6 e o 3, que formam o número 22.363. Muito legal, né? Isso pode ser feito se eu perguntasse quantas centenas eu posso formar, quantas unidades de milhar eu posso formar ao todo com esse número. Dá para fazer com qualquer ordem. Depois você pode treinar aí na sua casa, combinado? Vamos continuar. Decomposição do número. Nossa, quando eu escuto essa palavra, professora, eu já fico com medo. Mas hoje nós vamos aprender definitivamente como decompor o número. O que é decompor um número, professora? É você pegar o número, no caso, o que nós estamos trabalhando aqui, 223.638, e dizer quanto que vale cada algarismo dentro desse número. É só isso que você precisa fazer. Existem inúmeras formas da gente decompor os números, qualquer número. Hoje nós vamos revisar as 3 possíveis formas de se fazer. A primeira forma é essa aqui, ó. O que a gente vai fazer? Todas as vezes em que você for decompor um número, você vai começar pelo primeiro. O primeiro número que eu tenho aqui, o primeiro algarismo é o número 2, é o algarismo 2. E ele está na centena de milhar. Se ele está na centena de milhar, na sexta ordem, ele vai valer de 100 em 100 mil. Se é o 2, 100 mil, 200 mil. Mais, por que mais? Porque continua, tem mais números aí. Mais o próximo número, 2. Opa, o 2 agora está na dezena de milhar. Dezena, 10. Milhar de mil em mil. 10 mil. De 10 em 10, mil. Se é o número 2, 10 mil, 20 mil. Mais, porque continua, tem mais números. Agora é o 3. O 3 está na unidade de milhar. Unidade é de mil em mil. Se é o 3, mil, 2 mil, 3 mil. Tá aqui. O 3 na unidade de milhar vale 3 mil. Mas, porque continua. O 6. 6 está na centena. Ah, que é fácil, professora. De 100 em 100. Então, se é o 6, vai dar 600. Muito bom. Próximo, por isso que nós colocamos o mais. 3 está na dezena. Esse aqui também, mole, mole. Se é o 3 está na dezena, então ele só pode valer 30. 10, 20, 30. E o 8 está na unidade, aqui é de 1 em 1 e ele só pode valer 8. Muito bem, essa é uma das formas que você pode decompor esse número. A outra forma que eu trouxe para a gente decompor foi essa aqui. Como é que ela funciona, professora? A gente vai começar também sempre pelo primeiro número, número 2. O número 2, a gente sabe que ele está na centena de milhar, não é isso? E a gente sabe que na centena de milhar, a gente conta de 100 em 100 mil. Então, significa que eu vou repetir o 100 duas vezes. 100 mil, 200 mil. Mas, porque tem o próximo. O outro 2 está na dezena de milhar. A gente sabe que dezena de milhar está aqui, ó. De 10 em 10 mil. Então, eu vou repetir o 10 mil quantas vezes lá? 2 vezes, porque é o 2 que está lá. Por isso que eu coloco 2 vezes o 10 mil. Mais o próximo número, 3. Está na unidade de milhar, vale 1000 na unidade de milhar, tá ele aqui. Significa que eu vou repetir o 1000 3 vezes. Mais o 6. O 6, ele está na centena, e centena é 100. Significa que eu vou repetir o 100 6 vezes. Mais o 3, está na dezena e vale 10. Vou repetir o 10 3 vezes. E por último, o 8. O 8 está na unidade é de 1 em 1, significa que eu vou repetir esse 1 8 vezes. Olha que legal! Essa forma de decompor responde à forma de decompor lá de cima. Você já tinha reparado isso? 2 vezes 100 mil são 200 mil. 2 vezes 10 mil são 20 mil. 3 vezes 1000 são 3 mil. 6 vezes 100, 600. 3 vezes 10, 30. 8 vezes 1, 8. Bem legal. E a nossa última forma de decompor que eu trouxe, lembrando que existem várias outras formas, é essa aqui, ó, que ela também é muito legal e facinha. Como sempre, iniciamos pelo primeiro número, o número 2. O número 2 está aqui. E ele está na casa, em que casa? Na centena de milhar. Então, eu coloco o 2 e digo aonde ele está. Porque quando eu digo onde ele está, a pessoa já vai saber, ah, é um 2 que está na centena de milhar, então ele vale 200 mil. Por isso que eu coloco 2 cm.
C de centena, M de milhar. Centena de milhar. Mais, a gente já sabe por que a gente usa esse mais, porque tem o próximo número. O 2, esse 2 aqui, que está bem aqui, ele está na dezena de milhar. Mais o próximo, 3, tá ele aqui. Ele está na unidade de milhar. Bonitinho. Mais esse 6 aqui, coloquei ele aqui. Ele está na centena. Mais o 3, tá aqui. E ele está onde? D de dezena. Mais o último número, 8, tá aqui. E ele está onde? Na unidade, U de unidade. Bem legal, né? Agora, a gente viu como decompor. E como podemos fazer para compor esse número? O que é compor um número? Aqui eu trouxe para vocês, ó, CM, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. E eu trouxe aqui um número que ele está decomposto. Perceba que é o mesmo númerozinho aqui de cima. O número decomposto, e agora a gente vai compor esse número, a gente vai fazer o inverso. Antes a gente tinha um número e a gente disse quanto que valia cada algarismo daquele número. A gente agora tem o inverso, a gente tem o valor de cada algarismo e a gente precisa saber que número é esse. Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa aqui também é começar pelo primeiro. Tá vendo aqui? 200.000. Se eu tenho 200.000, esse número aqui só pode estar na centena de milhar. Então, eu vou pegar os 200.000 e vou colocar lá na centena de milhar. Mas eu não posso pegar ele todinho do jeito que ele está aqui, cheio de zeros, e colocar lá na tabelinha. Eu pego apenas o primeiro, porque os outros zerinhos aqui, nós ainda vamos ocupá-los. Você vai ver. Então, 200.000 está na centena de milhar. Olha ele lá. O próximo é 20.000. 20.000 só pode estar na dezena de milhar. Significa que eu tenho 2 dezenas de milhar. Então, eu coloco ele aqui, ó, 2 dezenas de milhar. O próximo é o 3.000. 3.000 eu sei que foi de 1.000 em 1.000. Então, é na unidade de milhar. Então, eu coloco o 3 lá na unidade de milhar. O próximo, 600. 600 eu sei que é de 100 em 100, só pode estar na centena. Olha ele lá. 30? Ah, isso aí eu já sei, professora, na dezena. Então, eu coloco 3. E o 8 na unidade. Muito bem. Isso é compor um número. É dizer que número formamos com esses numerozinhos que a gente ofereceu aqui. Vamos imaginar que não tivesse nenhuma centena. Então, o que eu ia colocar na centena? Um zero, não tem nada, eu coloco zero. Combinado? Você pode treinar isso em casa. Escolha um número e faça essa decomposição e depois a composição. A nossa aula fica por aqui. E agora é a sua vez. Você vai treinar. Nós vamos treinar. Você vai receber umas atividades e eu quero que você faça todas as atividades para que você perceba o quanto que você aprendeu hoje. Tá certo? Um beijo da tia Helena e fique com Deus.